Boa tarde novamente. Boa tarde. Então, pessoal, estamos realizando mais uma live em conjunto com a Harmony Terapia Holística. E essa live é sobre prisioneiro do passado. Então, quem tem nos acompanhado sabe que 2 vezes por mês estamos fazendo essas atividades online. Essa é uma live, mas sempre no último sábado de cada mês temos os diálogos terapêuticos. Posteriormente podemos falar mais sobre ele. Bem, eu sou Karina, para quem não conhece, sou co-idealizadora da Armoterapia. Eu sou o Wilson Roberto Henning, também trabalho junto na Harmoniterapia. Isso. E na Armoterapia nós estamos atuando na condição de orientadores de trajetória. E é importante dizer que a Armoterapia é uma empresa que presta serviços de terapias alternativas em Pomerode, Santa Catarina. Nós somos os proprietários e terapeutas e atuamos na área de orientação de trajetória, com diversas técnicas. Ao longo dessa live pode ser que venha a acontecer de a gente falar algum outro assunto relacionado às nossas atividades. Mas o intuito de hoje é falar um pouquinho sobre esse tema, né? E essa escolha é exatamente porque a gente vem atendendo bastante gente aí ao longo de quase 2 anos, né, Henning? Sim. E esse tema sempre é recorrente junto aos nossos clientes, que sempre tem as queixas, as demandas relativas a questões de emoções ou situações que já passaram na vida dessas pessoas, mas que repercutem no momento atual. E a gente percebe o quanto causa dor nessas pessoas, o quanto elas se sentem bastante fragilizadas com esse passado que é inevitável, vai ter momentos bons, mas vai ter também momentos não tão interessantes. E que é muito importante a gente saber lidar com o que a gente chama retrospectiva e prospectiva. Então, o tempo todo, nós estamos imersos nessa dinâmica. Não sei se vocês já perceberam, esse momento presente aqui, ele é um intercâmbio entre o passado e o futuro, né? A gente não vai adentrar aqui em uma questão filosófica ou psicológica da questão do tempo, né? Mas acho interessante dizer para vocês que existem muitos teóricos que já estudaram e estudam esse tema. E como essa questão do passado influencia na vida das pessoas e, inclusive, pode até causar doenças, né? E aí tem alguns teóricos que eu tenho estudado, Henning também, que estudam exatamente como a gente pode evitar que seja tão patológico esse passado influenciar no nosso presente. Porque é inevitável, eu acho que vocês vão concordar. Quando a gente não consegue superar alguma situação no nosso passado, isso inevitavelmente vai destruir o nosso futuro. Não se enganem. Porque se a gente não consegue, no momento presente, vivenciar esse o agora, digamos assim, de uma maneira saudável, é inevitável que isso aconteça de alguma maneira, repercutir e influenciar esse futuro, que é o tempo todo. A gente está imerso nesse presente e é exatamente para a gente poder construir e fazer esse futuro, né? E aí uma questão que eu queria levantar aqui é o que é ser prisioneiro do passado? A gente poderia aqui passar muitas horas, né, Henning, falando sobre o que é ser prisioneiro do passado. Mas a gente escolheu uma, digamos, perspectiva que é desse passado quando ele está destruindo a sua vida. Porque, veja só, o passado, os fatos pretéritos, independente de se foram bons ou não, eles fazem parte. E nem todo passado ele é negativo, né? Por exemplo, há pessoas que passam por diversas situações no seu cotidiano e que lá na frente, exatamente por causa desses fatos que aconteceram, inclusive até às vezes não tão interessantes, não tão bons, digamos assim, mas tiram lições, tiram aprendizados. Então, quer dizer, nem todo o passado, ainda que com fatos que nos causaram algum desconforto, ele
não precisa gerar um mal. A questão que a gente fala aqui, e essa é a perspectiva que nós queremos trazer aqui nessa live, é quando você está começando a utilizar esse passado e praticamente isso está causando um desconforto tão grande que você não consegue nem vivenciar o presente e nem seguir adiante. E o presente serve para isso, para a gente poder caminhar. Ele é dinâmico, para a gente caminhar para frente. Então, é nessa perspectiva que a gente gostaria de começar aqui a questionar junto com vocês presentes. Você tem algo para falar, Henning? Sim. Lembrando também que essa abordagem em relação ao passado, quando a gente constrói a nossa vida, a nossa existência, ela é que nem um tijolinho, vai colocando um tijolo após o outro, então você vai meio como se estivesse construindo a sua própria estrada. E essa estrada em cima da qual você anda são as suas experiências passadas. Isso quer dizer, você vai ter novas experiências, mas vai usar as experiências passadas como referência para balizar, para orientar, para se direcionar para o futuro, a partir do passado. Se a gente for traçar uma linha hipotética, tu vai sair do passado, passa pelo presente e vai para o futuro. A questão é que muitas pessoas abordam a questão do passado como determinante do futuro. E ele realmente ajuda a determinar o futuro, mas, quer dizer, ele ajuda a construir o futuro, ele não determina o futuro. Quer dizer, uma experiência minha no passado não vai determinar todas as minhas experiências futuras. Inclusive, tem alguns pesquisadores que trabalhavam dentro dessa linha, que uma vez que diziam que os traumas, as vivências, as coisas positivas e as negativas, uma vez vincadas na nossa história, elas iriam definir nosso futuro dali para sempre, se seria daquela maneira. Nós discordamos disso e vamos tentar apresentar fatos aqui, argumentos, inclusive de pesquisadores, que têm essa opinião contrária a isso, que o passado não determina o futuro. Ele é, sim, uma referência para a construção do futuro. Exatamente. E aí, entrando um pouquinho mais, aprofundando nessa perspectiva que estamos trazendo aqui para vocês, a gente, quando foi buscar mais sobre esse tema, a gente descobriu que existe uma síndrome que algumas pessoas estão falando mais sobre ela, não necessariamente é algo que a psicologia se apropriou, não, gente. Isso é uma abordagem de literaturas, de pesquisadores. Então, assim, não é um conceito fechado científico, tá? Mas achamos interessante trazer aqui para vocês, porque é uma analogia bem interessante, que é a síndrome do espelho retrovisor. Eu achei fantástica essa abordagem, porque quando você pega, está no carro, ou na garupa, né, de uma moto, motocicleta, ou mesmo até bicicleta, a gente percebe lá que tem um retrovisor, né, dependendo de alguns desses meios de locomoção. E o retrovisor, ele serve para a gente poder olhar atrás, para não acontecer um acidente, né, visualizar melhor o que está acontecendo ao nosso redor. E o que acontece, pessoal? Essa analogia do espelho retrovisor para a nossa vida é exatamente aquelas pessoas que elas, em vez de estar olhando aqui para a paisagem, eu estou aqui olhando para vocês, né? Eu estou aqui olhando a paisagem, estou aqui conversando. E estou aqui só observando o meu espelho retrovisor, né? Então, quer dizer, nessa analogia é bem interessante porque a gente acaba perdendo o significado do presente, da paisagem do presente. Então, eu peço aqui agora, fazendo um teste, digamos assim, uma simulação, né? Vocês agora, assim, estão aí onde vocês estejam, olha para frente, se visualiza aí numa situação que você está dentro de um carro, andando, né, de bicicleta, e você está olhando essa paisagem bonita, assim, hipotética, que você está olhando à sua frente. Só que agora, pelo retrovisor, vocês vão olhar para trás, vocês vão olhar pelo retrovisor que está acontecendo atrás. E você vai passar um bom tempo olhando nesse retrovisor que está acontecendo atrás. O que vai acontecer? O óbvio pode se acidentar, pode cair. E isso é muito importante, perder essa paisagem tão bonita que você estava olhando à sua frente. Então, quer dizer,
Essa analogia da síndrome do espelho retrovisor é exatamente para dizer, olha, existe um mundo à sua frente, existe uma paisagem, existem fatos, pessoas, circunstâncias. E o retrovisor, enquanto era para ser um recurso para dar um cuidado, um zelo, ou até mesmo redobrar a atenção dessa pessoa, ela está sendo usada como um subterfúgio. Então, muitas pessoas, não se enganem, muitas pessoas que a gente tem contato, colegas, amigos, familiares e até os nossos pacientes, né, nossos clientes, a maioria relatam situações que nós observamos que a pessoa tem vivenciado essa síndrome do espelho retrovisor. Ou seja, estão perdendo o momento presente, as oportunidades do momento, porque ficam sempre observando pelo espelho retrovisor. Em momentos de nostalgia, de saudosismo, ou até mais situações mais sérias, como, por exemplo, traumas, ou outras situações que envolvam um nível de desconforto que a pessoa nem consiga mais propor e alcançar objetivos. Essa é a parte mais séria quando a gente fala da síndrome do espelho retrovisor. Então, existem maneiras, e a gente vai falar ao longo dessa live, como podemos superar isso. Porque, apesar de ser realmente um transtorno que pode acontecer para a vida da pessoa, gerar um nível assim de confusão, inclusive, é possível também começar passo a passo, superar e começar a tentar vivenciar esse presente, observando esse passado como aprendizado, como lições, como precedentes, eu gosto muito dessa palavra, precedentes, mas não como um recurso para que você apenas vivencie o agora a partir do passado. Isso é tolice, isso não vai levar a lugar nenhum. E a gente observa que é exatamente por as pessoas vivenciarem esse passado de uma maneira muito assim, como se fosse recriando esse passado, causa uma série de problemas na vida. Na vida familiar, na vida emocional, na vida pessoal, na profissional. São muitas vezes pessoas que se sentem frustradas, se sentem desmotivadas. Isso é uma tônica que nós observamos, a desmotivação. São pessoas que não conseguem ter acabativa, ou seja, iniciam às vezes projetos, só que no meio do caminho vem aqueles fatos pretéritos e derrubam a pessoa e a pessoa não consegue ter acabativa nas suas atividades. São pessoas que não conseguem terminar uma faculdade, pessoas que largam o emprego na metade do caminho, digamos assim, projetos pessoais ou sonhos porque simplesmente acabam se sentindo inseguras por causa de determinados enredos que aconteceram. Então, é muito sério falar sobre essa síndrome e sobre esse tema. A gente pode também fazer uma outra abordagem do tipo, a pessoa que está olhando para o espelho retrovisor, ela só está vendo, ela se percebe se afastando das coisas, né? Em alguns aspectos, se afastar é positivo, mas em outros aspectos não é positivo. A pessoa ficar olhando para trás e ver se afastando. E, em contrapartida, é óbvio que ela não tem nenhum objetivo, né? Porque o objetivo, ter objetivo, você tem que olhar para frente, você tem que ver as coisas se aproximando, você tem que ter uma perspectiva de conseguir ver para onde ir, se dirigir. A pessoa que olha para o espelho retrovisor, ela só observa aquilo que aconteceu. Ela está, tipo, no rio e deixando a correnteza levar. Aonde der, tá bom. Então, essa questão do espelho retrovisor é muito sério quando a pessoa não se coloca no aqui e agora, observando o que está acontecendo com ela agora e tentando ver o futuro, se projetar para o futuro. Porque o passado já foi, os fatos que aconteceram, nunca mais vão mudar. O que foi. O que a gente pode mudar é a opinião a respeito desses fatos que aconteceram. Não tem interpretação, isso a gente vai abordar em um momento mais oportuno mais para frente. É isso aí. E aí, quando a gente começou a estudar essa temática, nos ocorreu de fazer uma maneira, digamos, trazer uma maneira prática para a gente poder falar sobre isso através de perfis. Como a gente pode observar perfis
que podem deduzir que a pessoa está ficando presa ao passado, está sendo refém desse passado. Então, é uma dedução. Isso não é uma determinação. Então, eu quero deixar claro aqui, que é uma maneira apenas hipotética, mas bem interessante para a gente poder entender. Então, seja para quem agora está nos assistindo ou quem verá, a gente fez aqui uma classificação em 5 perfis, né? Então, pela ordem alfabética aí, a gente percebeu o seguinte, considerando aí a questões de, digamos, sintomas ou de indicadores de pessoas presas ao passado, teria primeiro a pessoa lá do perfil depressiva. As pessoas depressivas têm um nível de quê? De angústia, né? São pessoas que estão deprimidas, né? Devido a circunstâncias que aconteceram. E aqui, quando a gente fala depressiva, não necessariamente é só aquela pessoa que clinicamente foi diagnosticada, né? Porque é possível, né? Inclusive, é importante quem já começa a suspeitar que tem algum indicador de depressão, e aqui eu não sou especialista em depressão, né? Não sou psicóloga, não posso falar sobre isso. Mas posso falar aqui de uma maneira superficial de que se você acha, está suspeitando que tem depressão, procure um médico ou um psicólogo, né? Para poder ter esse diagnóstico. Porque é possível, eu conheço pessoas que têm diagnóstico de depressão e estão vivendo até uma vida com uma certa qualidade. Ou seja, sendo acompanhado. Então, isso é muito importante. Mas o fato é que esse perfil da depressão tem muita relação com estar preso ao passado. Isso, e nós temos que considerar também no processo depressivo, então toda essa questão de relacionamento que nós temos, e hoje nós já temos várias técnicas que tratam o processo depressivo, inclusive na harmonioterapia a gente que trabalha com barra de axis e dispersão energética, que são 2 técnicas, e que a gente tem resultados bastante interessantes no tratamento de pessoas com depressão. Lembrando que o processo depressivo, e na maioria das pessoas, quando elas nos procuram, elas já estão dentro desse processo há muitos anos. E aí querem um resultado rápido. Para se trabalhar com alguém em processo depressivo, muitas vezes demora até 1 ano para que ela consiga recuperar esse estado. Imagina, levou 20 anos, durante 20 anos depressiva. Aí o resultado para recuperar, para reorganizar essa pessoa, leva bastante tempo. Tem casos em que leva 1 ano, e até mais de 1 ano para reequilibrar essa pessoa, para que ela saia desse processo depressivo. Até, inclusive, a Sheila aqui pergunta dentro do que nós falamos até o momento o seguinte, estes fatos são muito comuns. Quais gatilhos ou técnicas para sair destas situações que nós falamos até aqui? Você tem alguma ideia, Henning? Agora sim. Sem dúvida, o processo depressivo não se pode abordar ele de forma leviana, né? A depressão é uma coisa bastante séria e que pode levar a consequências muito danosas na vida da pessoa. Não é fácil assim de dizer, faz isso, uma receita de bolo, faz isso e pronto, vai sair da depressão. Isso, no mínimo, leviano e inconsequente falar uma coisa dessa. Lógico que, para resolver o processo depressivo, sem dúvida, pode-se dizer assim, de forma bem básica, assim, para que a pessoa evite o isolamento, para que ela tenha contato familiar, para que ela mantenha uma relação de vínculo de amigos, e quando ela está entrando no processo depressivo, então que ela acione uma rede de apoio de amigos que estejam presentes e possam ajudar. Isso são coisas bem básicas e que, às vezes, em alguns casos, têm resultados positivos. Porque a questão do ser humano, nós temos que encarar o ser humano como singular. Cada pessoa é uma pessoa e o método de tratamento, o jeito que vai se abordar aquela vivência, aquela situação que aquela pessoa está vivendo é singular. É só com ela, só para ela.
Não existe um remedinho que você dá para a pessoa, toma esse remédio aqui e pronto, você vai se curar. Não funciona assim, infelizmente. Então, tem que ser uma abordagem singular para ver qual é o problema que está causando essa depressão. Isso se não for um fator genético mesmo, que ela tenha alguma alteração genética que a leve a entrar no processo depressivo. E nesses casos, é inevitável o uso de medicamentos. Mas isso tudo tem que ser avaliado com muito critério, com muito cuidado. Isso. Eu pensei aqui também em uma questão, quando a Sheila pergunta dos gatilhos, e que é muito importante o autoconhecimento. O autoconhecimento é conhecer a si mesmo, conhecer os pontos fracos e fortes, né? E aí tem um livro que tem muito a ver, que pode dar essa explicação de gatilhos, tanto para a Sheila quanto para outros que forem nós assistir posteriormente, que é esse livro aqui, Liberdade Emocional, David Viscott. E esse livro é muito interessante porque ele fala de praticamente 3 traços, que é do dependente, controlador e competitivo. E aí é bem interessante porque em cada um desses traços tem momentos que esses traços estão, vamos supor, na dor, no sofrimento, como também esses traços podem estar no recurso, ou seja, no seu potencial. E aí tem momentos que dá para observar ao longo do livro os gatilhos de cada um desses traços. Vale muito a pena esse livro. Eu até aqui separei para a gente poder falar aqui um exemplo. E tem muito a ver com o que a Sheila perguntou, né? Então, veja só. Ele traz vários quadros bem interessantes. Vou até mostrar aqui para vocês. Ele faz bastante quadro. Ou seja, para quem é visual e gosta de mapas mentais, eu gosto muito, ele traz muito isso no livro. Então, vou ler só um aqui, só para a gente poder entender essa questão dos gatilhos e o que seria a melhor conduta naquela situação. Então, vou dar um exemplo. Quando você fere alguém, essa é a situação, é o estresse que ele chama. Então, vamos supor que agora o nível de estresse é você feriu alguém. A resposta de um traço dependente, ou seja, de uma pessoa que tem um nível de dependência alto nessa situação, ela vai falar o seguinte, ela vai fazer o seguinte, você pede um monte de desculpas e age mais por medo de perder o amor da outra pessoa do que por arrependimento de tê-lo ferido. Isso é um tipo de resposta do dependente. Agora, a resposta da pessoa controladora nessa situação seria, você aponta como a outra pessoa provocou tudo o que aconteceu. E o terceiro traço, como ele responderia? Você faz de conta que foi um acidente, um engano ou que estava apenas brincando. Essa seria uma resposta de uma pessoa competitiva. E aí, no final, ele traz qual seria a resposta de uma pessoa madura? Que esses traços, eles não são ruins. É porque aqui ele está funcionando na dor. A resposta de uma pessoa madura que pode ter esses traços, mas muito bem trabalhados, equilibrados, seria: você pede desculpas, assume a responsabilidade pela mágoa que causou, diz, me desculpe, e realmente quer dizer isto. Então, a pessoa que tem autoconhecimento em dia, ou seja, ela está se conhecendo, ela está buscando, ela não está caindo na armadilha da autossabotagem ou simplesmente tendo vergonha de assumir que tem traços que tem que ser trabalhados, imaturos, que a gente pode assim chamar. O que vai acontecer? Nessa situação, a gente observa que essa pessoa ela vai estar entendendo quais são os gatilhos do dia a dia dela para ela não cair. É muito difícil aqui dizer para vocês de uma pessoa que, vamos supor, não quero saber disso, não tenho nada a trabalhar, nessa vida já passou, eu não tenho o que melhorar. Tem pessoas que têm essa mentalidade. Então, é muito difícil a gente poder ajudar esse tipo de pessoa. E essa pessoa reconhecer que tem gatilhos que ela acaba entrando e cada vez reforçando situações. E principalmente nesse tema que é prisioneiro do passado. Eu conheço, como eu tenho uma rede, né, de amigos e colegas muito extensa, eu conheço muita gente. Tem pessoas que não dá para você abordar esse assunto, prisioneiro do passado, porque a pessoa não consegue entender.
por causa do nível de, eu diria, embotamento que essa pessoa entrou e ela não consegue acessar essa temática. Aí tem que esperar o momento dela, senão a gente vai fazer o estupro evolutivo. O estupro evolutivo a gente vai querer colocar a goela abaixo determinados temas que ela não está pronta ainda, né? Então, Sheila, muito pertinente a sua pergunta, e eu penso que os gatilhos vai ter muito a ver com esse nível de autoconhecimento que cada pessoa vai estar buscando, tá? E esse livro vale muito a pena ler, porque ele traz essas facetas, inclusive vários exercícios para a gente poder cada vez mais trabalhar a nossa maturidade. Bom, ainda continuando sobre os perfis, nós temos o perfil da pessoa inerte. Então, é o segundo perfil. A pessoa inerte é essa pessoa que trava. Devido ao nível de passado que ainda ela está ali resgatando no momento presente, ela acaba não conseguindo colocar projetos para poder fluírem, não consegue que os seus sonhos se realizem, por causa do nível de, eu até chamo congelado, né? A pessoa fica congelada, estática. O tempo está passando, né? O tempo cronológico, né? A gente chama de tempo mecânico, só que o tempo dela, que é o psicológico, parece que parou. Existem uns teóricos que falam sobre isso, o tempo mecânico e o tempo psicológico. Para as pessoas que são reféns do passado, muitas delas, o tempo psicológico parece que parou. Ou seja, vou até colocar algumas frases, né, bem interessantes que as pessoas falam. Eu não sei se o hoje é o ontem, né? Ou parece que a minha vida parou. Passaram-se 10 anos, mas parece que eu estou ali ainda naquele enredo. São interessantes essas frases porque a gente ouve e é bem interessante observar como as pessoas estão vivenciando esse momento ali paradas. Então, quer dizer, esse perfil da pessoa inerte é a pessoa estática, a pessoa que travou, né? E é por isso também que eu e o Henninger trabalham com algumas técnicas para ajudar as pessoas a destravarem. Ou seja, conseguirem sair de um ponto A para um ponto B. Conseguirem, de fato, movimentarem. Porque a vida é movimento. Eu acho que vocês vão concordar. A vida é dinâmica. O tempo é dinâmico, né? Então, quando as pessoas, no tempo psicológico delas, param, é a coisa mais séria que tem que ser observada. Inclusive, segundo os teóricos que a gente tem estudado, eles falam, é muito importante, inclusive, um apoio ali, até médico-psicológico, se isso vier a acontecer. Porque pode até estar associado a algum tipo de doença, né? Mas isso eu não vou entrar aqui, que não é a minha área, mas vale a pena quem, talvez, né, se encontre numa situação, né, assim, mais delicada em termos disso, procurar uma ajuda, um apoio médico, psicológico e ou alternativo, né, que é o nosso caso aqui. A gente dá apoio alternativo para pessoas que têm algum tipo, né, de patologia ou mesmo que queiram, né, vivenciar melhor esse presente e que não fique tão ali engaiolado ao passado. Fala alguma coisa, Henning? Posso continuar? Pode continuar. Vamos lá. Então, o terceiro perfil, e esse também é bem interessante, é das pessoas inseguras. E é claro que esses perfis todos que eu estou falando, eles podem estar conjuminados, ou seja, eles podem se combinar. Então, a gente nota, assim, que a insegurança, ela pode ter uma gênese nesse passado. Ou seja, essas pessoas, devido a situações que aconteceram na vida pessoal, na vida profissional, elas não conseguiram passar direito, digamos assim, digerir aquela situação e elas acabam se sentindo inseguras nos momentos posteriores. E aí eu vou dar um exemplo pessoal, porque é muito importante também a gente trazer casuísticas para vocês verem que isso acontece com todo mundo, mas dá para também sair da situação. Então, desde os meus 16 anos, né, eu trabalho, estagiei e tudo mais. Mas, em uma das minhas mudanças de estado, eu fui trabalhar, foi meu primeiro emprego mesmo, né, emprego, né, de carteira assinada, digamos assim. E nesse emprego, eu fui demitida. E nessa demissão, eu não soube lidar.
Então, foram 3 meses que eu não sabia digerir aquela primeira demissão. Para vocês terem ideia, eu fiquei com a TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, diagnosticada por um neurologista na oportunidade, e uma série de sintomas eu estava tendo. O nível de estresse daquela situação fez uma série de sintomas no meu corpo. Eu somatizei, eu não conseguia dormir, eu tinha falta de ar e uma série de outros sintomas. E eu fiquei 3 meses nesse nível de estresse alto. E aí o que acontece? Depois eu consegui um trabalho, fui melhorando e tudo certo. Posteriormente, em outros trabalhos, eu já trabalhei muito, então em outros trabalhos aconteceu, às vezes eu eu pedi demissão e às vezes ao contrário. E teve vezes que quando eu ia ser demitida, passava um filme na minha cabeça, o nível de insegurança que eu tinha daquela situação de vivenciar de novo uma demissão. Aí, claro, que aí a maturidade vem, maturidade biológica, maturidade emocional. E hoje é bem interessante observar como é importante a gente se conhecer quais são as nossas fraquezas. Então, hoje eu sei lidar melhor. Se hoje eu sou uma profissional autônoma, né? Mas se hoje tivesse que ir para um trabalho, né, formal, digamos, de carteira assinada, né, sem empregada, né? Sem empregada funcionária, e alguém me demitisse, com certeza eu saberia lidar melhor. Mas, quer dizer, tive um momento ali no meu passado que gerou sim um nível de insegurança. Eu não sabia lidar com demissões. Mas aí, devido a várias questões que aconteceram na minha vida, e sempre eu busquei autoconhecimento, ferramentas que pudessem me ajudar a evoluir, então isso foi me ajudando. Então, eu digo para vocês, minha casuística é, quanto mais vocês se abrirem para o autoconhecimento, isso vai ajudar muito a vida de vocês a deslanchar, vocês se sentirem mais seguros e confiantes, tá? Um outro perfil também que a gente observa, além da insegurança, né, que é o perfil das pessoas nostálgicas. Eu acho que vocês vão concordar, né? Veja só, quem nunca conheceu alguém, ou até a gente mesmo, né, já não falou aquilo. Ah, aquele tempo era tão bom. Ah, poxa, tô com saudade daquele fulano. E essas memórias, pessoal, é muito importantes. A gente não está em nenhum momento aqui querendo dizer, olha, esqueçam as memórias. Ao contrário, é muito importante. A memória é o que faz esse passado nos ajudar a enfrentar o presente. Só que a questão toda da nostalgia é quando ela é negativa, ela não é saudável. Ou seja, a pessoa fica recriando um passado que não vai mais existir, já passou. Mesmo que a gente possa recriar com as mesmas pessoas, as emoções são diferentes, pessoal. Né? Então, quer dizer, a pessoa nostálgica ou saudosista, ela tende sim e pode vir a ser um prisioneiro ou um refém do passado. Pode vir. Se isso causar algum nível, né, de entropia, de confusão, ou até mesmo, como a gente falou nos perfis anteriores, o nível, né, de a pessoa ficar travada naquele momento, não conseguir seguir à frente. Então, é muito importante observar, sim, que o saudosismo e a nostalgia, eles podem vir a virar não virar uma questão muito positiva na vida da pessoa. Eu queria aqui, antes de seguir adiante nos perfis, porque uma pessoa fez uma pergunta aqui, a Cris, né? A Cris pergunta o seguinte: esse tema tem relação com vitimismo? Parabéns pela abordagem. Bom, como passou, né, a pergunta, até peço desculpas a Cris ter só visto agora. Bom, se for relacionado ao tema MOR, né, que é prisioneiro do passado, sim, tem a ver com vitimismo. Inclusive, é bem interessante essa colocação da Cris, porque lá atrás, quando a Sheila fez uma pergunta sobre a questão dos gatilhos, de entrar, né, nessa questão de ser refém, a primeira coisa que me passou na cabeça foi a questão da vitimização. Então, para você que estão acessando agora, né, o que acontece? Hoje, a gente tem, na verdade não hoje, mas faz muito tempo, mas isso no século atual está muito mais evidente. Uma cultura da vitimização. E aqui eu não estou falando da vítima, né, que ela tem direito de ser ressarcida, de realmente ser ali amparada. É muito importante a gente amparar e estar ali, né, acolhendo as vítimas, seja de qual for o nível que a gente esteja falando.
Mas aqui eu estou falando do vitimismo enquanto uma patologia. O vitimismo é aquela pessoa que ela se coloca sempre vítima da situação. Então, ela é sempre a coitadinha. E é uma abordagem bem interessante quando a gente fala prisioneiro do passado, porque eu poderia até ter colocado, eu não coloquei, mas agora vocês me fizeram pensar que é um perfil, né? O vitimismo, a pessoa pode ser levada que a um passado, ou seja, que ela está se remetendo por causa que ela tem um nível de vítima algoz naquela situação. E isso pode vir a causar também problemas, transtornos e conflitos na vida dessa pessoa. Então, vitimismo tem tudo a ver com esse tema também. Quer fazer alguma colocação, Henning? Logo em seguida, quando a gente entrar um pouco no tema do apego e desapego, que tem muito a ver com essa coisa de superar os problemas do passado, essa questão do vitimismo talvez possa surgir algumas dicas, algumas ideias de como que acontece esse processo do vitimismo. A gente já pode até entrar, porque o último perfil, e tem tudo a ver com isso que a gente está falando também agora, é a questão dos traumatizados, né? Que é a pessoa traumatizada. Gente, os traumas, como os outros perfis a gente falou até aqui, tem também relação com a questão da ser prisioneiro do passado, porque o trauma, quando ele não trabalhado e ressignificado, ele fica ali permeando a vida da pessoa. E o trauma, assim como a depressão, é um assunto ali bastante sério dentro das ciências da medicina e psicologia. Então, o trauma também ele pode vir a gerar um nível de estresse tão alto na pessoa que ela não consegue, ela para. E aí tem muito a ver também com a inércia, né? Ela praticamente para a vida em torno daquele trauma. Às vezes ela quer seguir adiante, tem muitos filmes que abordam isso, inclusive. A pessoa quer seguir adiante, mas diante de uma determinada situação, ela simplesmente trava, ela não consegue porque fica permeando a consciência, as memórias dela vêm à tona e ela não consegue seguir adiante. Né? Então, também o trauma é um perfil. E aí você pode falar um pouquinho agora sobre apego e desapego. Tá certo. Então, vamos lá. Para falar sobre o apego e desapego, é uma coisa bastante complexa. Nós temos que desenvolver primeiro a parte do apego, aonde surge, como é que se cria esse apego e o que é o apego, para depois chegarmos na questão do desapego. E o apego, tem um pesquisador chamado John Bowlby, ele estudava crianças e a forma como essas crianças se relacionavam com os seus pais, como elas criavam um vínculo. A vinculação com os pais é uma questão de segurança, ela estabelece uma ligação de segurança, né? Um ponto de referência, alguma coisa que dá segurança para aquela pessoa ficar ali aprendendo e tendo as suas experiências dentro da área de segurança que esses pais estabelecem para os filhos. Dentro disso, ele classificou em 4 tipos de apegos à criança, né? O apego seguro, que é o positivo, né? Depois ele colocou o apego inseguro. Esse apego inseguro ele dividiu em 3 subcategorias: o evitante, o ambivalente e o fugiu aqui agora. O desorganizado. Desculpe, o desorganizado. Então, dentro do apego seguro, quando os pais estabelecem essa relação de forma positiva, é um apego seguro, onde o pai, a mãe principalmente, o pai também estabelecem esse vínculo de conexão com a criança, essa conexão, olham nos olhos da criança, estão juntos da criança, estão apoiando ela, estão disponíveis e realmente estão com a criança. Quando ela está ali, né? Porque tem pessoas que estão presentes e não estão. Desculpe aí. Estão presentes fisicamente e ausentes pensando em outras coisas. E é bem interessante que as crianças identificam claramente essa situação do pai da mãe que está presente e da mãe que está ausente.
Isso até pode ser observado numa experiência chamada Still Face Experiment. Tem no YouTube, é só digitar lá, Still Face Experiment, e vão aparecer vídeos em que a mãe estabelece um vínculo com a criança e depois entra naquela questão de cara de paisagem e observa a relação que aquela criança tem com os pais. Então, o apego seguro, então é quando os pais ou cuidadores conseguem estabelecer esse vínculo de segurança com o filho. Depois, nos apegos inseguros, o evitante, então é aquele pai ou aquele cuidador que não estabelece vínculo. A criança é só um objeto do qual ele tem que cuidar, tem que alimentar, tem que trocar as fraldas, fazer tudo, e não estabelece um vínculo emocional com aquela criança. E o terceiro tipo, desorganizado, é aquele tipo que, desculpe, o segundo tipo de inseguro, o ambivalente, é aquele que estabelece o vínculo de segurança, estabelece o vínculo, essa conexão com a criança, e no momento seguinte desconecta. Conecta e desconecta, conecta e desconecta com a criança. E o terceiro, então, o desorganizado, é aquele que, além de conectar, desconectar, ainda tem atitudes violentas em relação à criança. Então, são 3, 4 tipos de vínculos que se estabelecem. Então, o vínculo evitante vai causar na criança a seguinte condição. A criança, se vocês vão conseguir observar isso também num outro experimento chamado, que tem no YouTube também disponível, que se chama Situação Estranha. O nome é bem interessante desse vídeo. São os vídeos da própria pesquisadora que trabalhou com as crianças ali. Então, no evitante, a criança, quando chega no ambiente, ela simplesmente não se conecta, não tem conexão com a mãe. Você larga, a mãe chega, larga a criança já sai brincando, já vai brincar, já vai fazer alguma coisa, como se a mãe nem existisse. Alguns pais até acham isso, não, meu filho é independente, ele sai, ele não fica ali, ele não fica na barra da minha calça, na barra da minha saia. Na realidade, isso pode representar, em alguns casos, uma falta de conexão com o filho. E o interessante é que se o pai está naquele ambiente e ele sai, às vezes ele nem percebe a ausência do pai, nem percebe que os pais saíram. Então, ele causa esse tipo de reação. O ambivalente, ele já causa uma reação interessante. A criança, ela fica agarrada aos pais. Porque de vez em quando ele dá conexão e depois retira a conexão, rompe aquela conexão. Então, quando a criança consegue estabelecer uma conexão com o cuidador ou o pai, ele fica ali agarrado e não quer largar e fica grudado e incomodando ali os pais, na opinião deles, incomodando na opinião deles, né? Porque ele não desgruda. Por quê? Quando ele consegue estabelecer o vínculo, ele quer manter aquele vínculo de qualquer maneira. Seguro ali. E já o desorganizado, esse é outro tipo de vínculo em que a criança tem até medo dos pais, ela evita a presença dos pais, ela estabelece ligações afetivas mais fácil com um estranho que ela nunca viu do que com os próprios pais, né? Então ele tem um vínculo bem estranho. O interessante é que o vínculo seguro, que é aquele que é o ideal, que é o melhor ali, as crianças que os pais que têm esse tipo de vínculo com os pais, eles têm um comportamento bem interessante. Quando chega num ambiente estranho, a criança entra com os pais, ela fica com os pais por um tempo, observando o ambiente, ela observa com quem o pai estabelece relação, depois que ela percebe que o ambiente está seguro, está tudo estável, ela sai para explorar esse ambiente e brinca no ambiente. E de vez em quando retorna para os pais. Se o pai ou o cuidador se ausentarem daquele local, ela vai chorar. Ela vai chorar e vai sentir a falta do cuidador. Mas isso dura um pouco de tempo, porque ela tem segurança nela mesma, ela é segura. E ela observa com quem que meu pai conversou.
Ah, conversou com aquela pessoa, então aquela pessoa é uma pessoa de referência que eu posso estabelecer algum contato, conversar, trocar alguma experiência. E quando os pais retornam, ele retorna imediatamente à presença dos pais e logo em seguida volta a levar a vida dele tranquila de novo. Então esse filho que parece meio inseguro, na realidade é o mais sadio emocionalmente. Agora, como é que isso reage, como é que isso acontece nas pessoas adultas? Nós temos que ver o seguinte, essa teoria do apego-desapego do John Bowlby, ele foi apresentada em 1969. Em 1980, teve dois pesquisadores que expandiram essa teoria do apego para os adultos. Como que o adulto se comporta. Eles chamaram de apego romântico, né? Como é que o adulto se comporta nessa condição. Aí é interessante observar, porque aqueles três tipos de apegos inseguros que tinha, que é o evitante, o ambivalente, o desconectado, o desorganizado, desculpa, as pessoas que vivenciaram aquela situação na infância, na adultidade eles têm um comportamento um pouco diferente, principalmente com a questão do desapego, que também pode ser encarado como fugiu o nome agora, o luto, né? Desapego ou luto, porque as fases que a pessoa passa quando ela perde o emprego são muito parecidas com as fases que uma pessoa passa no processo do luto. Na verdade, é o luto pelo emprego perdido, né? Então, as pessoas que vivenciaram aquela condição evitante na infância, quando eles estão diante de um processo de desapego, eles negam o problema e fogem. Não encaram a situação, eles simplesmente se negam e fogem do problema. Já o ambivalente, que é aquela criança que, quando ela consegue estabelecer um afeto, ela não larga mais, ela fica tentando manter aquela conexão a qualquer custo, é o tipo de pessoa que mergulha na dor. Ela sofre com o problema e tem muita dificuldade de superar o problema. Então, ela mantém aquela condição apegada, agarrada àquele problema que ela tem e tem muita dificuldade de superar ele. E já aquela pessoa que tinha uma abordagem desorganizada, que era desorganizada, ela simplesmente negligencia. É como se nada tivesse acontecido. Ah, morreu? Perdi o emprego? Tudo bem. Tem nada. Negligencia e simplesmente não se conecta com as coisas e é aquela pessoa completamente assim, fora da casinha e bem estranha. A questão aqui que nós temos que colocar ainda é o seguinte, não é pelo fato da pessoa ter vivenciado essas situações na infância que ela pode responsabilizar os seus pais ou cuidadores por estar vivenciando uma coisa do futuro, no presente, em função daquilo que aconteceu no passado. Porque hoje já existem inúmeras pesquisas que indicam que essas vivências que nós tivemos no passado, elas interferem sim no nosso aqui e no nosso agora, e vão causar interferências em nosso futuro, mas elas não são determinantes. Isso quer dizer o quê? Eu posso, a partir da minha vontade, a partir do meu esforço, romper com essas situações. E um pesquisador que trabalhou muito isso é um pesquisador chamado Alfred Adler. É um pesquisador contemporâneo de Freud, só que eles não se davam muito bem, porque eles tinham teorias absolutamente opostas. O Freud, ele aborda os traumas vivenciados na infância como determinantes do comportamento da pessoa na atualidade. Quer dizer, eu vivi um trauma e esse trauma está interferindo, determinando o jeito que eu estou vivendo hoje. Já o Adler, ele dizia o seguinte, não existe trauma. Simplesmente não existe. O que existe é a pessoa tomou uma decisão, que seja boa ou ruim, que seja autodestrutiva ou não,
e ela arruma alguma justificativa para aquela decisão que ela tomou. O trauma. E se ela muda de ideia, então, quer dizer, ela muda de opinião a respeito daquilo, se ela sai daquela ideia, daquele pensamento, daquela linha de pensamento que ela estava desenvolvendo, quando ela muda de opinião, ela sai do trauma. Isso é muito percebido, tá? Até para dar um exemplo simples disso, é, por exemplo, uma mãe brigando com a filha, caso hipotético, né? Uma mãe brigando com a filha, brigando absurdamente e se distratando e violentamente, né? Com um bate-papo, com uma conversa extremamente violenta, uma discussão. De repente, toca o telefone. A mãe vai lá, atende o telefone, percebe que é uma pessoa importante, que ela tem que conversar, ela se reorganiza totalmente, se equilibra e fala tranquilamente com aquela pessoa. Ela mudou de opinião. Naquele momento, ela chegou, eu não posso estar brava agora eu não posso estar brava, não posso estar com raiva, eu tenho que me organizar. E aí ela conversa tranquilamente. Depois que ela desliga o telefone, ela volta para o filho, e não, agora eu vou ficar bravo de novo. E fica brava de novo e continua aquela discussão como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, ela tomou decisões dela próprias, a vontade dela, de estar naquela situação. E o Adler, ele trazia isso para o comportamento também. Ele teve uma vida bastante difícil na infância, teve pais bastante complexos, teve muitas doenças, era muito doente na infância, e ele teve que aprender a superar todas as dificuldades que ele teve. E ele teve força de vontade e perseverança para superar os problemas disso. A partir disso, ele construiu essa teoria dele. Pouco conhecida no Brasil, esse autor é pouco traduzido para o português, mas é um dos grandes pesquisadores, junto com Freud, o Adler. Eles são considerados aí grandes pesquisadores, grandes mentes aí do passado da área da psicologia. Então, isso aí. diga. Eu ia comentar, Henning, que esse seu tema é bem interessante, apego e desapego, é um subtópico dentro do nosso tema maior, mas acho que a gente poderia finalizar, né, já que estamos nos minutos finais, falta aí uns 4 minutos, para a gente poder falar um pouco, e já enganchando aí no seu tema, né, fazendo um gancho com o seu tema do desapego, algumas técnicas para as pessoas que estão nos assistindo e quem irá nos assistir, para poder sair dessas situações, começarem aos poucos. E você vai trazer uma técnica que eu acho que é muito interessante, e em seguida eu vou também trazer uma de uma maneira mais breve, e a gente encerra, pode ser? Pode ser. Vamos ser. Então, você tem uns 2 minutinhos. 2 minutinhos. Então, é muito complexo explicar essa técnica em 2 minutos, apesar dela ser simples, mas é difícil de entender ela. É uma técnica que eu desenvolvi para mim, porque eu tinha muitos pensamentos recorrentes ligados a problemas mal resolvidos do passado. Pensamento recorrente é aquele pensamento que de vez em quando vem na cabeça, deu um espacinho, uma folga para ele vem lá, aparece na cabeça aquele pensamento, né? E um dia eu estava tentando ver o que está acontecendo, como é que eu posso mudar isso, né? Aí veio um insight, uma ideia. A ideia era assim, poxa, sua cabeça está tão cheia de coisa que não tem espaço para coisas novas. Você não consegue ir para frente, você não consegue se desenvolver, porque está preso, prisioneiro, de um monte de coisas que aconteceram no seu passado. E aí a sugestão da técnica era a seguinte, que eu observasse quando vinha aquele pensamento recorrente, veio o pensamento recorrente. Paro na hora, eu parava na hora, quando vinha o pensamento recorrente, trazia na minha tela mental, quer dizer, eu visualizava aquela cena que eu tinha vivido. É importante lembrar que o fato que aconteceu, é definitivo, é para a eternidade aquilo que aconteceu, nunca mais vai mudar aquilo. O que muda é a minha interpretação a respeito daquele fato.
Então, a ideia era a seguinte, eu observava o passado, aquele fato que tinha acontecido, e percebia que a minha opinião hoje era diferente a respeito daquilo do que naquela época. Porque eu estudei, eu aprendi, vamos dizer, eu evoluí, eu fui para frente, eu continuei, e a minha opinião a respeito, as minhas atitudes hoje são diferentes em relação a situações semelhantes do que foram no passado. Só que eu nunca voltei na minha memória, dentro da minha memória, e atualizei aquela informação. Então, o que eu fazia? Eu sentava, visualizava aquela cena e olhava o que é de minha responsabilidade nesta cena. E eu tentava, então, melhorar isso. Olhava, não, hoje eu não agiria dessa maneira, eu estava errado ou eu estava certo, mas está tudo bem, está tudo resolvido. Hoje isso não cabe mais dentro da minha realidade. E dessa forma eu concluía, encerrava aquela pendência no passado que tinha. E o efeito era extraordinário. Teve algumas dessas pensamentos recorrentes que vinham diariamente para mim. Eu apliquei uma ou duas vezes essa técnica e o pensamento sumiu totalmente. Então, é uma técnica que para mim foi bastante eficiente. Só que precisamos mais tempo para explicar ela mais detalhadamente. Acho que a gente pode fazer uma live só sobre técnicas de como superar algumas situações. Bom, pessoal, a gente está finalizando. Então, uma outra técnica que eu vou sugerir são as frases sistêmicas, que são palavras de cura. Então, o que eu utilizo, e algumas que eu mesma criei, outras eu fui melhorando. Então, eu vou falar 4 aqui, frases sistêmicas, que no dia a dia de vocês, quando vocês observarem que tem um fato passado que está ali tomando a sua mente, você fala em voz alta e com um tom respeitoso, um tom que você perceba que dê para poder expressar esse sentimento, porque não é só uma fala, também vem um sentimento junto. Então, as frases são, primeiro, o que passou, passou. A segunda é, eu deixo fluir minha vida. A terceira frase é, eu me permito seguir em frente. E a quarta é, agora basta, vou seguir meu caminho. Dessas 4 frases aqui, eu sempre fiz, mas eu nem imaginava que poderia ser uma frase sistêmica, é a primeira, o que passou, passou. Diversas situações que aconteceram comigo, eu utilizava essa frase e aquelas situações recorrentes acabavam se sutilizando. Então, funciona. Agora, tem que ter vontade para fazer, tá? Então, são palavras de cura. E para finalizar, então, a gente quer assim, agradecer vocês que estiveram com a gente até esse momento. A nossa próxima live vai ser Diálogos Terapêuticos com o tema Relacionamento Afetivo a 2. Vai ser um tema que eu e Henning vamos falar um pouco das nossas casuísticas enquanto casal e como a gente vem trabalhando determinados temas e melhorando e amadurecendo esse relacionamento. Então, a gente convida vocês, vai ser no dia 27 de março agora, sábado às 15 horas. Então, fiquem convidados. Próxima live no mês de abril será na segunda quinzena. Também fiquem aí aguardando a temática, mas vai ser bem interessante. E é isso que a gente quer fazer, agradecer, né, vocês. E pode mandar perguntas posteriormente no direct. Fique bem à vontade com a gente, tá bom, pessoal? Foi um prazer estar com vocês e assistam a próxima live. Vai ser bem interessante e até engraçada. Até mais.